versículo aqui ao meu coração, um texto, na verdade. Eu quero dividir com os irmãos essa palavra. Louvado seja Deus. Romanos 13, verso 8. Amém? Vou ler do verso 8 ao verso 14, mas na verdade nós vamos pregar do verso 11 ao 14. Mas vamos ler todo esse texto. Glória a Jesus. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, a única dívida que nós temos, a única dívida impagável, a dívida que nós nunca deixamos e deixaremos de dever, é o amor. Amém? Nós não podemos abrir mão do amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, porque o amor é impagável. Porque quem ama aos outros cumpre a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se existem os outros mandamentos, e existe vários mandamentos na palavra, mas o texto está dizendo que se há outros mandamentos, todo se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não adianta cumprir nenhum mandamento desassociado do amor ao próximo. Podemos cumprir, observar, guardar todos os demais mandamentos bíblicos e outros que são criados pelos homens, porque muitos de nós guardamos mandamentos humanos, mas por lealdade nós guardamos, e mandamentos até saudáveis. Mas o que fala aqui dos mandamentos bíblicos, não adianta observar nenhum, não vale nenhum mandamento desassociado do amor. Por isso, Paulo escreve aos Coríntios: ainda que eu tivesse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu tivesse o dom de dizer aos montes que se transportem de um lado para o outro, se eu não tiver amor, nada me aproveitaria. Cristianismo sem amor é engano. Eu falei que ia pregar do verso 11, já estou pregando do primeiro. Não existe cristianismo divorciado do amor. Mas não é um amor superficial. É amar ao próximo como a você mesmo. Como a você mesmo. A ponto de se entregar, de abrir mão de tudo, de fazer tudo para zelar, para proteger, para cuidar, para guardar. Assim como você faz com você.
Verso 10. O amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo. O amor só faz bem. O amor não faz mal ao próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Vou repetir. Nenhum mandamento bíblico tem valor divorciado do amor. Agora o verso 11. Isto conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono. E o tema da mensagem é: a que tempo estamos no relógio de Deus? Qual é o tempo no relógio de Deus para as nossas vidas? Em que tempo estamos inseridos no propósito de Deus? O apóstolo Paulo diz: eu digo isto, conhecendo o tempo. Muitos de nós, um dos grandes problemas da igreja, do servo de Deus, é não saber o tempo em que ele está situado no projeto de Deus. É não compreender, não observar a palavra de Deus e distinguir, de acordo com as profecias bíblicas, com o cumprimento da palavra, com tudo o que acontece, é não ter o discernimento de que tempo nós estamos vivendo. Será que nós estamos próximos do arrebatamento da igreja? Ou distante? Será que pela palavra Jesus está às portas para levar a igreja para os céus? Será que todos estão cientes? Sabem em que tempo estamos? O apóstolo Paulo diz aqui: priorize o amor. Priorize o amor. Ame ao próximo como a você mesmo. Porque o cumprimento da lei é o amor. E eu digo isto conhecendo o tempo, eu conheço o tempo. Na verdade, o apóstolo Paulo estava dizendo, no tempo dele ele já dizia: o período da igreja na terra está terminando. Logo a igreja vai subir para a glória. E ele diz: eu conheço o tempo. A Bíblia diz em Apocalipse 1 e 3 que o fim está próximo. Apocalipse 1 e 3, o fim está próximo. Você tem percebido isso? Não. É fácil nesse tempo que nós estamos atravessando, e outros irmãos na fé já viveram crises maiores do que nós. Na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, muitos achavam que Jesus estava voltando. E alguns diziam: é o fim do mundo. 57 milhões de pessoas morreram. Nós tivemos outras pestes no mundo em que aqueles que não conhecem a Jesus diziam: o mundo está acabando. Quem conhece a Jesus dizia: Jesus está voltando. E o apóstolo Paulo já dizia: eu conheço o tempo.
E Apocalipse diz: o fim está próximo. 1 João 2,18 diz assim: já é a última hora. Filhinhos, já é a última hora. Mateus 16:31, Jesus chama a atenção e diz o seguinte: vocês sabem discernir os aspectos dos céus e não conhecem os sinais dos tempos. Jesus estava falando acerca, não tem as pessoas que olham para o céu e dizem assim: o céu está vermelho, vai fazer frio. Tem? Não. Outro diz: meu joelho está doendo, vai esfriar. A coruja canta, diz: vai fazer sol. Eu estou falando assim, não sei se é isso. O vento hoje está vindo daquele lado. Então, daquele lado vem chuva. Jesus estava falando das tradições. E diz: vocês sabem discernir os aspectos dos céus. Vocês olham para o céu, sabem se vai chover, se não vai chover. Vocês olham, a lua hoje é cheia, é minguante, é crescente, é não sei o quê. É tempo de plantar milho, disso, daquilo. Vocês sabem os aspectos dos céus, mas vocês não sabem discernir os sinais dos tempos. Em que tempo estão vivendo? Por que está acontecendo tantas coisas? Se Jesus está próximo de buscar a igreja ou não? Então, o que a Bíblia chama a atenção é que a igreja, o servo de Deus, precisa conhecer o tempo em que está vivendo. Nós precisamos atentar mais para a nossa aliança com Cristo. Nós precisamos atentar mais para o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos viver mais como igreja, amando, louvado seja Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a você mesmo. Não é tempo mais. Não é mais tempo de rancores. Não é mais tempo de angústias. Não é mais tempo de dissoluções. Não é mais tempo de intrigas, de contendas, de batalhas, de divisões. É tempo de amar, é tempo de amar, é tempo de unir-se em uma só fé, em um só propósito, porque Jesus está às portas, aleluia! Nós já erramos muito na vida, irmãos. Nós já erramos muito. Não tem ninguém aqui é novo convertido mais. Nós já erramos muito na fé, na comunhão, no relacionamento interpessoal. Já erramos muito como servos, já erramos muito como filhos, já erramos como pais, já erramos de diversas formas no nosso relacionamento com Deus, mas agora é tempo de amar. É tempo de amar a igreja. É tempo de amar as pessoas. É tempo de viver o amor a Deus. Nenhum de nós sabe se estará aqui no próximo culto. Nenhum de nós. Nós temos ouvido relatos de pessoas que saem de casa. Bem, nós temos uma pessoa próxima, conhecida, irmã de uma moça que já louvou aqui várias vezes, e vocês devem conhecer, a Jaqueline, amiga da Jennifer. Já esteve lá em casa por muitas vezes. E ela veio e louvou várias vezes aqui. A irmã dela teve lá
uma febrezinha, foi para o hospital, quando estava lá fazendo, diante do médico, saiu de casa, foi fazer uma consulta, quando chegou lá diante do médico, fazendo a consulta, passou mal, entubou, morreu na mesma noite, com o coronavírus. Morreu na mesma noite, saiu de casa para ir ao médico, voltou, nem voltou, porque nem pode velar mais. Nós não podemos mais perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Nós precisamos amar, deixar de lado as diferenças, aproveitar o tempo que temos para amar a Deus, amar as pessoas, amar a igreja, amar os irmãos. Eu disse aqui no início, nós já estamos para mais de 100 dias vivendo nessa angústia. E eu disse no início, aqui nesse altar, que eu imaginava que quando terminasse, não terminou ainda, pode ser que ainda se cumpra, quando terminasse essa pandemia, tudo isso, ninguém mais seria o mesmo, mas me dói o coração de olhar e ver que as coisas não estão mudando, os crentes não estão mudando, os ímpios não olham para Deus, os crentes não estão melhorando, pelo contrário, alguns estão piorando, alguns estão piores do que no início, estão piores do que antes, estão mais frios na fé, mais desanimados, alguns já desistiram, não estão olhando para Jesus, não estão tomando como lição tudo isso que estamos vivendo, e continuam com os corações endurecidos, insensíveis à voz de Deus. E o apóstolo Paulo diz, eu estou falando isso, que vocês devem viver o amor, porque eu conheço o tempo. Eu conheço o tempo. E qual é o tempo, conforme a palavra, nos versículos que li? Já é a última hora da igreja. Já é a última hora da igreja na terra. E ele diz mais, que já é hora, verso 11, olha aí, que já é hora de despertarmos do sono. Despertar fala de uma necessidade urgente para o povo de Deus nesse tempo. É tempo de despertar do sono. Outro dia, alguém aqui da igreja foi visitar uma pessoa da igreja, aí a pessoa diz que acha que não vai voltar mais para a igreja, que tem muitos homens querendo namorar ela. Oi, daí? Crente não namora? Não tem problema namorar, mas não precisa desistir de Jesus, né? É hora de despertar do sono. Significa prontidão, urgência, pressa. Mas esse mover, quem nos faz entender a necessidade urgente que temos de despertar, é só o sopro do Espírito Santo sobre a vida da igreja. Aleluia! Paulo escreveu aos Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Não dá mais para ser como éramos antes de tudo isso acontecer. Não dá.
nós precisamos melhorar. Como filhos de Deus, como crentes, como servos de Deus, como membros de igreja, como pais de família, como filhos, como irmãos em Cristo, como irmãos de sangue, nós precisamos melhorar como maridos, como esposa, nós precisamos melhorar como igreja que vai morar no céu. Nós precisamos melhorar, todos nós precisamos melhorar. É hora de despertar, de despertamento. É um chamado urgente, apressado, de Deus para a igreja. Aleluia. Ele continua dizendo, no verso 12, ainda no verso 11, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa salvação, ou seja, o arrebatamento da igreja, está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O dia que nós aceitamos a fé, aceitamos a salvação em Jesus, agora o arrebatamento está muito mais próximo. E nós precisamos atentar para isso. Há muitas pessoas que estão vivendo exatamente como antes. Os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. Mas preste atenção nesse texto. A vinda de Jesus está mais próxima. A partida da igreja se aproxima. Pastor, se aproxima que dia? Hoje, amanhã? Não sei. Eu não sei. Eu não sou falso profeta, eu não conheço o dia da volta de Jesus. Mas a Bíblia diz que já é a última hora. O fim está próximo. Aleluia. Versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aí no verso 13 ele faz mais uma recomendação para a igreja. Andemos dignamente, ou honestamente, andemos dignamente. O que isso representa? A postura da igreja deve ser de pureza e santidade. Andar dignamente, honestamente, é ter uma conduta santa diante do Senhor. A postura da igreja diante de Deus e diante da sociedade precisa ser de santidade. Santidade não é cafonice, não. Santidade, meus irmãos, é andar em comunhão com Deus. É rejeitar as obras das trevas, vestir-se das armas da luz, andar dignamente, olha o que diz, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções. Essa palavra dissolução me chamou a atenção. Dissolução é o mesmo que dissolver. Causar dissolução, dissolver um grupo, uma igreja, uma família. Isso é dissolução. Quando você coloca açúcar na água, ela some, dissolve, some, desaparece. Dissolução. Isso é obra das trevas. Por isso a Bíblia diz: andem dignamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja.
Não. Viver o amor. O amor. Andem honestamente. Efésios 5:2 diz que andar honestamente, Efésios 5:2, é andar em amor. É andar em amor. Efésios 5:8 diz que andar honestamente, dignamente, é andar como filhos da luz. Porque quem quer fazer coisa errada faz no escondidinho, não é? No escuro. Hã? Efésios 5:15 diz que andar dignamente é andar como sábios. É andar como sábios. Muitas vezes nós temos atitude, eu digo nós. Quando eu digo nós, eu não digo você, eu digo nós. Pode ser que você esteja de fora. Mas a gente vê muitas atitudes tolas de servos de Deus autênticos, mas que têm atitudes e decisões tolas na vida. Tolas. De pessoas que estão ouvindo a palavra, de pessoas que estão comendo a palavra, que estão desfrutando da palavra. Nós tínhamos um casal aqui, e um dia de domingo eu preguei aqui, e na mensagem Deus me levou a dizer uma palavra. E disse: esse vento que está soprando na sua vida não é para te afastar de Deus. Esse vento que está soprando na sua vida não é para te levar longe da igreja. E quando terminou o culto, o casal veio falar comigo: pastor, essa palavra foi direta para nós. Deus falou com a gente. Eu digo que bom, amém. Só que nós não vamos obedecer a Deus. Nós vamos sair da igreja. O que eu posso fazer? Vale um aconselhamento? Não, pastor. Digo então, Deus abençoe. Então isso são atitudes que não condiz com os filhos da luz. Andar dignamente. Para terminar. Verso 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, a igreja precisa conhecer o tempo que ela está inserido. Primeira coisa, entender qual é o tempo que nós estamos vivendo. E pela palavra nós entendemos que já é o fim das coisas, que já é a última hora. Segunda coisa, ele diz, é preciso despertar do sono. Irmão, como nós criamos obstáculos para nós mesmos. Obstáculos que não existem, que o diabo não colocou, Deus não colocou, mas a gente coloca e diz, é o diabo, ou Deus quer assim. Não é, é a gente que quer, é o coração, é a carne, é o pensamento. Tantos obstáculos que a gente coloca para servir a Deus, para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus, mas a gente prefere seguir o desejo do nosso coração. O apóstolo Paulo recomendou, desperta do sono, anda dignamente, e não satisfaça o desejo da carne, o desejo do coração, mas anda pela palavra de Deus.
Eu já disse muito aos irmãos aqui, eu não dou conselho para ninguém. Conselho pessoal não dou. Se me pedir um conselho, pastor, como é que o senhor faria em tal situação? Tudo bem. Mas eu prefiro dizer o que a Bíblia diz. Olha, irmão, a Bíblia diz assim, se você não quer obedecer à Bíblia, nenhum conselho humano vai te adiantar. E quarto, ele diz, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. O que é revestir-se do Senhor? É permitir que Cristo viva a sua vida em nós. É deixar Cristo viver em nós. O apóstolo Paulo declarou, eu não mais vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo estava dizendo, eu não tenho vida própria mais, é Cristo que habita, que vive, eu faço a vontade dEle. Eu faço o que Ele manda, o que Ele quer, eu faço tudo para agradar a Ele. Isso é revestir-se do Senhor Jesus. É quando tudo em nós comunica a vida de Cristo. É quando as nossas palavras, as nossas ações, as nossas decisões comunica, mostra que Cristo está em nós. Quando eu tomo uma atitude que não comunica que Jesus está em mim, quando eu tenho um coração cheio de mágoa, de tristeza, de rancor, eu não comunico a vida de Cristo em mim. Eu não mostro que Cristo está em mim. E revestir-se do Senhor Jesus Cristo é comunicar, através das nossas decisões, que Cristo está em nós. É a vida de Deus irradiando, se manifestando através de nós. Aleluia. Se for preciso eu renunciar, recuar, uma vontade, um desejo, para o bem do outro, eu faço. Se for preciso eu me entregar para o bem do corpo de Cristo, eu me entrego. Abrir mão do meu conforto, do meu desejo para o corpo, eu faço. Porque isso comunica a vida de Cristo através da minha vida. Aleluia. Efésios 4, 22 e 24. Vamos ler para terminar? Efésios 4. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. 4, 22 e 24. Ao 24. Aleluia. Amém? Olha o que é revestir-se de Jesus Cristo. Verso 22 de Efésios 4 e 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Despojar, abrir mão, abandonar, deixar o velho homem. Que se corrompe pelas concupiscências do engano. O que o inimigo mais faz é tentar ludibriar e enganar os servos de Deus. Enganar. Com palavras, com pensamentos, com sentimentos. Hoje alguém disse para mim, eu não cito o nome, mas cito o fato. Olhou para ele, eu sei porque que você está triste hoje, é porque você não bebeu. Não.
Pelo contrário, eu estou feliz porque agora eu sirvo a Jesus. É o diabo trazendo mensagem de engano, de malícia, de maldade. Mas quando nós nos posicionamos, quando nós comunicamos a vida de Cristo em nós, diz, não, eu não preciso de bebida, de cachaça, de cerveja, de droga para estar feliz, porque eu tenho Jesus como Senhor da minha vida. Aleluia. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Não dá para continuar pensando as mesquinharias que nós pensávamos antes de conhecer Jesus. Não dá. Pensamentos de malícia, pensamentos de maldade, pensamentos de vingança, não dá. Nós agora somos de Jesus. Quando você for tomar uma decisão, pense como é que Jesus faria para você comunicar a vida de Jesus. Isso que eu vou falar agora, Jesus falaria. Isso que eu vou fazer, Jesus faria. Essa decisão que eu vou tomar, por esse motivo, Jesus tomaria. Tudo é Jesus, espelho, exemplo nosso, Cristo. É Cristo. Aleluia. 24. Então, deixa o velho homem, despoja-se do velho homem, o verso 24, e vos revista do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. É você tirar uma roupa suja que o mundo te deu, e você pegar uma roupa que Jesus te deu. Você tira a velha roupa suja e pega aquela veste alva, branca, pura, santa que Jesus te deu e você coloca em você. Agora você é uma nova pessoa em Cristo. Qual tempo nós estamos vivendo no propósito de Deus? Precisamos conhecer. Precisamos despertar do sono. Tem que haver um despertamento espiritual para todos nós. Irmãos, por muito tempo, estou terminando, por muito tempo a igreja da Europa, da Ásia, dormiu um sono profundo, por muitos anos. A igreja da Europa e da Ásia caiu em um sono profundo. E hoje a igreja da Europa e da Ásia estão indo para as cavernas. Estão morrendo. Estão morrendo. Porque dormiram o sono espiritual. A igreja brasileira precisa despertar. A igreja Nova Aliança precisa despertar. Nós, como servos de Deus, precisamos de um despertamento espiritual. Precisamos acordar do sono. Não deixe esse período de distanciamento do corpo te colocar em um sono profundo a ponto de você não despertar mais. Jesus está te chamando, dizendo para você: levanta, tu que dormes, desperta-te dentre os mortos. É preciso andar dignamente, em santidade, em pureza, um comportamento adequado. A perseguição para a igreja brasileira está intensificando.
Hoje eu vi um pastor metodista, ele mandou um áudio no grupo. Ele é de Votuporanga. E ele está dando um curso de santidade para outro grupo, em outra cidade, por não poder estar presencialmente, ele estava fazendo pelo Facebook. E ele então falou sobre pureza e santidade. E ele citou, ele não criticou, ele só apenas citou acerca do pecado do homossexualismo. O Facebook bloqueou ele, o YouTube bloqueou ele não pode mais fazer. Foi censurado. Será que eu vou ser? Foi censurado. E ele colocou o áudio pedindo oração, porque não pode mais pregar a verdade do Evangelho. A perseguição para a igreja está chegando. Eu disse no início, os irmãos se lembram, que vão abrir até o canil, mas a igreja não permite abrir. Eu fui até o prefeito no início e fiz um pedido para ele. E disse, trate a igreja com o devido valor que ela tem para a sociedade. Não deixe a igreja para o último da fila. Ele olhou para mim e disse, eu prometo, eu dou a palavra que isso não vai acontecer. Não? Mas Jesus está no controle de todas as coisas. Pode tirar tudo de nós, mas não vai tirar a fé e a salvação que Jesus nos deu na cruz. Isso ninguém pode tirar de nós. E revestir-se do novo. Despojar do velho homem, revestir-se do homem criado segundo a imagem de Deus.